Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Tudo bom. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes. Também quem nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Oi, Vera. Boa noite. Semana começando, primavera chegando e semana movimentada. A Isa Staciarini já traz para a gente mais detalhes sobre as novas sanções impostas pelos Estados Unidos e também as reações geradas. Oi, Isa. Pois é, Débora. Hoje o governo norte-americano anunciou, a aplicação de novas sanções contra pelo menos duas autoridades brasileiras, a advogada Viviane Bassi de Moraes, que é a mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que foi incluída nas aplicações da Lei Magnitsky, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, que teve o visto revogado. Isso gerou uma forte reação, não só do judiciário, mas também do governo e do Congresso Nacional. Por exemplo, o ministro Moraes chamou a restrição de ilegal e lamentável, diz que a medida não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos humanos, como o violento direito internacional à soberania do Brasil e à independência do judiciário, e que a independência, a coragem e a defesa da soberania fazem parte do universo dos juízes brasileiros que não vão aceitar coações. Ele ainda frisou que o caminho é o respeito à Constituição e que não há possibilidade constitucional de impunidade, omissão ou covarde apaziguamento. O STF também lamentou, considerou injustas as sanções, diz que autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos e afirmou que se já havia injustiça na sanção a um juiz pela atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar. Do lado do governo, Itamaraty frisou que o Brasil não vai se curvar a mais essa agressão, disse que o executivo recebeu um anúncio com profunda indignação e que essa é mais uma tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros e que as sanções representam a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei. Também saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, e também o ministro Flávio Dino. Lembrando que esse anúncio ocorre enquanto Lula participa da Assembleia Geral da ONU em Nova York e um dia depois dos protestos contra a PEC da anistia. Volto com vocês. Obrigada, Isa. E amanhã, Vera, o Brasil, como de costume, como é tradição, abre a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula deve tocar nesse assunto durante o discurso? Pois é, uma loucura isso acontecer na véspera do discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU. Já havia uma grande tensão em torno da viagem do presidente. O ministro Padilha desistiu na última hora de embarcar, porque ele também estava com dificuldade ali na questão do seu próprio visto. Agora, o advogado-geral da União parece que é uma escolha absolutamente randômica, aleatória, de quem vai ser o alvo seguinte de sanções. O ministro Messias, nenhuma relação com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, menos ainda o Alexandre Padilha, que nem é de uma pasta ali afeita, ligada a questão da justiça. A gente tem esse discurso amanhã, o presidente ainda não liberou o discurso dele, nem com embargo, nem nada, então existe sim uma perspectiva de que ele possa usar o discurso para falar do momento atual da relação Brasil-Estados Unidos, porque além dessas sanções individuais contra autoridades brasileiras, a gente tem o tarifaço, Então, eu acho que sim, isso vai ser tratado de alguma maneira, assim como pode ser tratada a questão do reconhecimento da Palestina, pode ser discutida a situação geral do conflito entre Israel e o Hamas. Então, tem temas bastante polêmicos que podem e devem aparecer nesse discurso. Então, atenção máxima
para o discurso do presidente. E ele também deve usar os encontros lá, né, em Nova York, para sinalizar um contraponto ao Trump. Então, estar em território americano para fazer o discurso, e também a depender do tom das bilaterais e das outras reuniões que o presidente tiver, vai ficar muito claro esse contraponto no momento, e ainda bem que hoje a gente tem Eduardo Graça de volta, num momento bem delicado para o Trump, inclusive no contexto do cenário interno, né? O Vera, e no Supremo, a reação vai ficar só nessa nota oficial? Ou a gente pode ver outras reações dos ministros, uma vez que a Lei Magnitsky agora afetou até a esposa do ministro Alexandre de Moraes? Pois é, Carol, eu acho que claramente essas novas sanções acabam por implodir qualquer ideia do Supremo de um acordo de pacificação, um acordo, um pacto, essas palavras que voltaram à moda na semana passada, que depois daquele encontro entre Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves, né, voltaram a vigorar. A gente até vai falar ainda, né, dos protestos, vai falar do impacto disso sobre a discussão de anistia, mas isso conjugado com a extensão da Lei Magnitsky, a mulher do ministro Alexandre de Moraes e ao ministro-chefe da AGU, deve levar os ministros a recolherem os flaps e saírem de qualquer negociação sobre dosimetria, sobre anistia, sobre qualquer um desses temas. Então, sim, pode ser que publicamente se restrinja a esses ministros que comentaram e a nota oficial do Supremo, mas eu acho que nos bastidores, essa nova investida dos Estados Unidos vai ter um condão de frear os acordos, assim como os atos do fim de semana já tiveram, e a gente pode voltar a falar disso depois de falar de anistia. Antes da gente continuar, vamos a Brasília. A Isis Tasserini está de volta, gente, porque o presidente Lula falou sobre essa questão de Israel e da Palestina. O que ele disse, hein, Isa? Carol, olha, Lula afirmou há pouco que a tirania do veto impede o Conselho de Segurança da ONU de evitar atrocidades e voltou a dizer que o que se vive na faixa de Gaza é um genocídio. Lula disse que o conflito entre Israel e Palestina mostra como a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU de evitar que atrocidades como as que motivaram a sua fundação se repitam. Lembrando que os Estados Unidos vetaram na semana passada um projeto de resolução do Conselho de Segurança que exigia um cessar-fogo em Gaza. Lula deu essa declaração há pouco durante uma participação na Conferência Internacional de Alto Nível para discutir a situação da Palestina em Nova York, às vésperas do discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Lula frisou que o direito de defesa de Israel contra o Hamas não autoriza a matança discriminada de civis e afirmou que não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Só para encerrar, Lula ainda falou que o que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento do sonho da nação, que tanto Israel quanto a Palestina têm direito de existir. É com vocês. Obrigada, Isa. Tá aí, Vera, o presidente mantendo um tom elevado na crítica, né, ao presidente americano Donald Trump, que está no momento também de muitos problemas internos, né? Exato. Tem todo um problema aí de confronto com a imprensa. No fim de semana houve muitas imagens de confronto da polícia, da guarda, etc., com imigrantes e com protestos em todo o país, muito uso de violência, policiais mascarados o tempo inteiro. Então, é complexo. Saiu uma rodada de pesquisas com uma rejeição maciça às políticas dele, e a Assembleia Geral da ONU certamente vai ser um espaço para discussão também dessa questão aí da geopolítica e do posicionamento dos Estados Unidos em relação ao conflito na faixa de Gaza, em Gaza, que está se agravando a cada semana, escalando a cada semana com um apoio incondicional
do Trump, e agora a Europa fechando o cerco na questão do reconhecimento da Palestina, do território palestino. Então, essa vai ser uma Assembleia da ONU quentíssima, com muitos desdobramentos, certamente. Vera, ainda sobre as sanções, com todas essas questões para que Trump tenha de resolver, o Brasil sai do radar? Pois é, a gente esperava que sim, né? Mas essas sanções de hoje mostram que ainda tem algum resquício de atenção voltada para o Brasil. O Eduardo Bolsonaro segue lá com o seu fiel escudeiro, buscando novas punições em relação ao Brasil. Hoje, inclusive, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A gente vai trazer reportagem a esse respeito também. Então, pelo jeito, ainda não esgotaram as munições em relação ao Brasil. O discurso do presidente amanhã pode até dar pano para a manga de novas sanções. A gente não consegue ter nenhuma previsibilidade em relação ao que o Donald Trump vai fazer, infelizmente. Vamos falar dos protestos e sobre as articulações sobre o projeto da anistia, o projeto da dosimetria. Samantha Klein. Oi, Débora. A gente tem aí essas articulações que vão continuar apesar de alguns subterfúgios, alguns obstáculos no caminho. Até porque assim, o deputado Paulinho da Força retomou essa articulação, não veio para Brasília hoje por conta do temporal em Brasília e ele ainda fala em avançar com o projeto de redução de penas aos envolvidos nos atos golpistas. Amanhã ele tem reunião com as bancadas do PL, do MDB, do PDT, republicanos e também com o PT. O horário aí com o PT ainda vai ser definido. Paulinho tem dito que pode sim avançar com o que chama de PL da dosimetria, porém hoje mais cedo ele disse à coluna da nossa colega Malu Gaspar que terá de repensar o texto depois das novas sanções dos Estados Unidos pela lei Magnitsky. Já a oposição vai manter o discurso de que não aceita só redução de penas, porém nos bastidores já está considerando que pode vir a ceder. O que seria o risco de não avançar com nenhum tipo de perdão ou caso avançasse um projeto mais radical, o veto do presidente Lula seria certo e absoluto, dada a resistência, portanto, um veto dificilmente seria derrubado aqui no Congresso. Por outro lado, agora, Lindbergh Farias, líder do PT, acabou de dar uma coletiva de imprensa. O que ele disse? Que o Brasil está sofrendo violentos ataques e que é inaceitável qualquer manutenção de discussão sobre anistia ou revisão de penas diante de novos ataques de Washington, citando aí, claro, as sanções pela lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Jorge Messias. Ele disse, inclusive, que se o Congresso avançar com esse texto, seria o mesmo que se ajoelhar diante de um violento ataque de Donald Trump. Para ele, o projeto esfriou, mas certo é que essa articulação continua. Mais cedo, hoje de manhã, num evento do setor financeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o Congresso passou por uma semana muito difícil e que agora a ideia é tirar da frente as pautas tóxicas, dando aí um tom de que pode avançar com pautas de interesse do governo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, mas fato é que a gente tem poucas certezas e muita articulação nos bastidores. Com vocês. Obrigada pelas informações. Essa foi a Samantha Klein. Vamos começar aqui pelos atos, Vera, porque os atos foram atos grandes. Aproximadamente 40 mil pessoas em São Paulo, 40 mil pessoas também no Rio de Janeiro. Com isso, o acordão fica ameaçado? Fica, certamente fica, porque eu acho que os políticos não esperavam o tamanho das manifestações de rua, que foram organizadas por nenhum partido, foram organizadas a partir da sociedade civil. Teve um papel muito importante a Paula Lavigne, que arregimentou ali os artistas. A partir disso,
começou a convocar atos em todas as cidades, a dividir ali quem comandaria os atos em cada cidade, e a coisa tomou realmente uma proporção como há muito tempo a gente não via. Escrevi no meu blog no Globo que a esquerda tinha abdicado do discurso anticorrupção, da discussão sobre impunidade, sobre limites ali para políticos, e agora se sentiu à vontade para retomar uma pauta que estava ali na gênese da criação do PT na virada dos anos 1980. E depois do Mensalão, e principalmente depois da Lava Jato, o partido meio se dissociou dessa agenda, mas agora o bolsonarismo, ao encampar de vez essa PEC da bandidagem, da maneira como encampou, e associando isso à anistia para Bolsonaro, fazendo um combo, enfiando goela abaixo da sociedade, com o presidente da Câmara, com tudo, aí deu de bandeja para a esquerda a retomada desse discurso contra impunidade, contra os privilégios, contra privilégios para políticos, a favor da justiça equânime para todos. Então, os atos foram muito grandes. Eu acho que ninguém previa. A Samantha fez menção aí à fala do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu acho que vale a pena a gente ouvi-lo, porque eu acho que ele é um personagem que a gente tem que debater aqui muito separadamente. Hoje nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião, nós temos deputados sendo processados por discursos na tribuna, nós temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. É por isso que a Câmara dos Deputados, na sua maioria, com mais de 350 votos, decidiu não inventar nenhum texto, mas fazer apenas a retomada do texto do Constituinte originário, daqueles que fizeram a Constituição de 1988. E ver toda essa discussão ser distorcida, PEC da blindagem, PEC disso, PEC daquilo, não é correto. Enquanto presidente da Câmara, eu respeito, por exemplo, a posição que o Senado vai ter com relação à PEC. É um dever do Senado. É claro que a Câmara não vai aliviar para um parlamentar que cometa um crime comum, seja ele qual for. O que nós estamos dizendo é que a liberdade para o livre exercício do mandato outorgado pelo povo, pelo voto popular, ele precisa estar protegido. Foi isso que nós votamos. Bom, essa fala do Hugo Mota sobre a PEC da blindagem, especificamente, ou seja, foi uma fala dita logo depois dele ter falado no mesmo evento que tinha de tirar as pautas tóxicas da frente. E mesmo depois do ato, ele continuou passando um paninho para a PEC da blindagem. Panão, né? Panão. Não, ficou muito ruim para ele, né? No fim de semana circularam ali boatos que ele tratou de desmentir, de que ele poderia até avocar de volta a PEC da blindagem e meio... Senado, devolve aí que a gente vai matar no peito. Ele negou que fosse fazer isso, eu procurei a assessoria dele, ele de pronto negou, mas o fato é que tinha gente até aconselhando o presidente da Câmara a fazer isso, de tão feio que ficou. O Globo tinha feito uma enquete com os senadores e tinha chegado num placar antes das manifestações. Depois das manifestações, já tinha uma maioria absoluta dos senadores para enterrar essa PEC da blindagem de uma vez por todas, sem dar nenhuma satisfação para a Câmara. Deverá ser enterrada na própria CCJ, morreu, vai ficar como um capítulo nefasto da história da Câmara dos Deputados, capítulo triste. É incrível que um deputado tão jovem faça um discurso tão equivocado como esse, dissociado da realidade, de costas para a opinião pública. Ele dá a entender que ele não está nem aí para o que a opinião pública pensa a respeito da Câmara dos Deputados. Ele acha que aqueles interesses e aquela lógica interna ali prevalecem sobre o bom senso, prevalecem sobre a inteligência média da população. Ele vir com esse papinho do coitado do constituinte originário, o coitado do constituinte que lá em 88 estava preocupado, sim, em proteger parlamentares que pudessem ser perseguidos por algum resquício autoritário, enfim, garantir que a redemocratização se daria em termos ali totais, uma vez que, por exemplo, um dos atos mais nefastos da ditadura, o AI-5, veio como desculpa, usando como desculpa um discurso de um deputado, né? Ele vir com esse papo de que se respeitar a vontade do constituinte originário, quando a gente sabe que mesmo essa determinação originária da Constituição serviu por muitos anos como biombo para que não se processassem políticos.
Essa é a realidade do Brasil. Ah, só queremos proteger votos de opinião. Então, para que colocar crime comum? Então, para que colocar votação secreta? Para você abrir um processo contra deputados. Então, por que colocar votação secreta para você abrir um processo contra deputados tendo perdido essa votação, colocar no tapetão, no VAR de novo? Não tem justificativa para o que a Câmara fez. E o deputado Hugo Mota deve saber disso, porque nem ele deve acreditar nesse discurso que ele está fazendo. E do jeito que ele fala, parece que as pessoas entenderam errado, né? Teve uma distorção. Que distorção? A crítica é a PEC exatamente pelo que a PEC é. Não teve distorção nenhuma, não teve um erro na interpretação das pessoas a respeito da PEC. E acho engraçado quando ele fala assim, é claro que a Câmara não vai aliviar. O histórico da Câmara mostra que alivia, né, gente? A Câmara não cassou nenhum mandato do Domingos Brazão, acusado de um assassinato da vereadora Marielle Franco. Então, assim, o histórico joga contra, né? Carol, a Câmara está para designar líder da minoria na casa, esse deputado que está há quantos meses fora do país. Ele não consegue nem votar em sessão remota do projeto de anistia pelo qual ele brada todos os dias. Não votou. É um deputado que conspira abertamente contra o país, contra o poder ao qual ele está vinculado, contra o poder judiciário, e essa pessoa corre o risco de virar líder sem que ele ache que tem nada de anômalo na casa que ele preside. É esta a situação de momento da Câmara dos Deputados do Brasil. Vamos fazer um intervalo? Na sequência do intervalo, nós teremos o repórter CBN e depois tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta! E a Samantha Klein também de volta, dessa vez para falar sobre a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Oi, Samantha. Oi, Débora. O procurador-geral Paulo Gonet disse, inclusive, que essa dupla tentou pressionar e atemorizar os ministros do Supremo a fim de absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro da trama golpista. No entanto, apesar essa denúncia contra os dois, Jair Bolsonaro, o ex-presidente, acabou sendo poupado. Ele tinha sido indiciado na investigação da Polícia Federal. Entre as provas, segundo o Gonet, estão declarações públicas dos próprios denunciados nas redes sociais, além de conteúdos extraídos de aparelhos celulares. Gonet também citou os custos econômicos da ação da dupla, resultando num tarifaço contra as exportações do Brasil, e citou que o governo teve que abrir linhas de crédito, a exemplo de uma do BNDES, no valor de 40 bilhões, para socorrer emergencialmente os exportadores afetados. Se essa denúncia for aceita, Eduardo Bolsonaro se torna réu e pode ter seus planos políticos complicados para o ano que vem. Conforme advogados, então, a tendência é que ele fique inelegível e que esse processo também seja rápido. Afinal de contas, há um amplo acervo de provas demonstrando os ataques às instituições brasileiras. Em nota, Eduardo Bolsonaro atacou novamente o ministro Alexandre de Moraes, falou em lacaios do magistrado na Procuradoria-Geral da República. Ele disse que a denúncia, logo depois das novas sanções da Lei Magnitsky, alcançando a esposa de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, evidenciam, portanto, essa denúncia evidencia neste momento perseguição política em curso, e disse que não vai se intimidar. Só para finalizar, ainda tem denúncia contra ele no Conselho de Ética, que deve ser analisada amanhã por aqui na Câmara. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. E além da suspensão do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo trabalharam para outras sanções. Segundo informações da Bela Megali, a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, a Cristina Kussuhara, também foi sancionada e perdeu o visto americano. Além dela, a Bela confirmou também a informação da agência Reuters, que também tiveram vistos cancelados. O ex-advogado-geral da União, José Levi, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, além de atuais e ex-integrantes do gabinete do ministro Moraes no STF, como os juízes Ayrton Vieira, Marco Antônio Martim Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Ou seja, a todo vapor está Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Essa
Denúncia era esperada, Vera? É um absurdo isso que está acontecendo em termos de sanções, gente. A denúncia ela é necessária, ela é correta. Você tem 2 cidadãos brasileiros, sendo um deles um parlamentar, trabalhando ativamente contra o Brasil para sanções absurdas, ilegais, truculentas, bizarras, que atingem indiscriminadamente funcionários públicos, autoridades, funcionários públicos que não tem nada a ver. A gente está vendo aí o tom do Marco Rubio subindo a cada declaração, dizendo que qualquer um que proteger o ministro Alexandre de Moraes também vai ser alvo de sanções. Proteger de que maneira? Quer dizer, então, que tem que fazer o quê? Entregar o ministro para ser preso? Eles querem prender o ministro em Guantánamo? O que pretendem os Estados Unidos em relação ao ministro da mais alta Corte de Justiça do Brasil, absolutamente independente, nomeado pelo processo normal, atuando em processos de forma que já foi confirmada e chancelada pelos seus pares? Ele vai punir o judiciário brasileiro inteiro, até em relação ao ministro do STJ, estendendo punições de forma absolutamente injustificada. O que o ministro Benedito tem a ver com a hora do Brasil, tem a ver com essa situação? É muito preocupante o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao Brasil e em relação a muitos outros aspectos, em relação com a imprensa, muitos outros assuntos que a gente vai tratar com o Eduardo Graça logo mais. Essa denúncia por parte do Procurador-Geral da República vem em boa hora, era necessária, coação mesmo o nome disso que está em curso. E, de novo, a Câmara está passando pano, fechando os olhos para uma situação grave. Vamos ver se isso vai mudar amanhã nessa análise do Conselho de Ética. Tenho sérias dúvidas a esse respeito, mas a denúncia era esperada, ela é correta, e é inadmissível que exista um deputado federal agindo dessa maneira. Como falou, aliás, o próprio presidente do Senado na semana passada, naquele desabafo que ele fez a respeito de das bombas, ele também falou que causava extrema perplexidade a ele haver um deputado federal eleito pelo estado de São Paulo dia e noite trabalhando contra o Brasil nos Estados Unidos. E só para arrematar, gente, o próprio Gonê disse que o processo não está encerrado, a investigação continua, né? Então, por hora, o Bolsonaro ele foi indiciado, mas não foi denunciado, mas segue sendo investigado. Exato. E no caso do Eduardo, a denúncia sendo aceita, ele virando réu, se condenado, ele perde também os direitos políticos, né? Exato, mas a gente não sabe o timing em que isso vai acontecer, se vai acontecer antes da eleição. Já está muito complexa a eleição dele. A ideia do clã era que ele fosse candidato ao Senado, naquele plano do Bolsonaro de povoar o Senado de bolsonaristas e, a partir de lá, empreender uma nova campanha contra o Supremo Tribunal Federal. Vejam a noção de democracia que se tem nesse grupo, nessa direita, nesse setor da direita que é refém do bolsonarismo. É usar as instituições dia e noite, mandatos, instituições, para bombardear pessoas, para perseguir autoridades, para prejudicar a economia do país, para, de uma maneira artificial, você tentar forçar impeachment de ministros do Supremo, para você pedir anistia, ou seja, admitindo o cometimento de crimes contra a democracia, aí você pede anistia. Então, não é que haja algum tipo de arrependimento, algum tipo de revisão das condutas do que foi o governo Bolsonaro. É uma reafirmação diária de métodos, de procedimentos, de visão de mundo, de visão de política, de visão de economia, que é violenta, que é autoritária e que busca sempre o confronto e o conflito. Então, é isso que a gente está assistindo. A opção seria o Judiciário e o Ministério Público se acovardarem. Isso, pelo jeito, não vai acontecer. Que bom que não vai acontecer. Vamos fazer mais um intervalo? Na volta tem Eduardo Graça. São 6h46. Viva Voz está de volta. E quem também está de volta depois de merecidas férias é o Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvinte. Estava com saudade do ponto final. Oi, Edu. A gente de você também. E nesse dia tranquilo, né, que eu volto, né? Nada Quando acontece. tá tranquilo? Nunca?
Se bem, É gente, que impressionante. Eduardo Graça estava no Japão, que é o melhor país do mundo para se viajar. Então, eu acho que essa saudade dele é um pouco fake, mas tudo bem. A gente fica contente. Não, é super verdadeira. Tava mais zen lá, não vou mentir. Mas a saudade é real. Eduardo, como o mundo não nos deixa ficar zen por muito tempo, né? Amanhã, já de cara na sua volta, já tem a abertura da Assembleia Geral da ONU nesse climão que a gente está vendo, né? O Lula deverá falar sobre as sanções que o Brasil está recebendo, seja tarifaço, seja Magnitsky para lá e para cá, cancelamento de vistos, e ele fala logo antes do Trump. As relações estão muito mal, a gente viu essas novas sanções determinadas hoje, a PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e seu fiel escudeiro Paulo Figueiredo, e sabemos que não tem bilateral entre Lula e Trump. Não E mesmo. aí, a gente vai ter alfinetadas de lá e de cá, troca de farpas nos discursos, pode ter algum bate-boca, algum encontro. O que a gente pode esperar desse entretenimento ONU amanhã? Exatamente, entretenimento ONU. O presidente Lula deve fazer um discurso centrado na defesa do multilateralismo, especialmente porque amanhã, né, Vera, também são os 80 anos de Assembleia, né, os 80 anos da ONU, que é um organismo, aliás, constantemente criticado pelo próprio Trump. Um discurso atrás do outro, né? O Lula fala imediatamente antes do Trump, deve naturalmente facilitar uma leitura de distanciamento das duas agendas, como talvez nunca a gente tenha visto antes nas duas maiores democracias do continente. O presidente brasileiro deve tratar de democracia, independência dos poderes, importância de se combater a crise do clima e, claro, da defesa das soberanias nacionais, que é tudo que o Trump não quer nem ouvir falar. Até as notícias de hoje, o que se sabia do Planalto era que decidira-se que o presidente não iria tratar diretamente no seu discurso amanhã da condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por tramar contra a democracia brasileira, nem das sanções específicas a autoridades e familiares das autoridades brasileiras. Agora, não se sabe se essa decisão mudou e se o presidente vai mencionar de alguma maneira os fatos de hoje. Ninguém está esperando uma troca de farpas direta entre os dois, porque, afinal de contas, o Lula e o Trump vão falar para toda a comunidade internacional. E no caso do presidente brasileiro, que, como o Trump, já teve outras vezes naquele mesmo pódio, há compreensão clara de que o eco do que ele vai falar amanhã é grande. E que o Lula já está, na prática, como a gente sabe, na disputa para a reeleição. Uma das questões, eu acho que é saber como é que ele vai medir as mensagens para os eleitores brasileiros nesse discurso e o traçado que ele vai fazer do Brasil e oferecer para a comunidade internacional nesse tabuleiro geopolítico global tão distorcido pelo Trump, que vai incluir o protagonismo do Brasil no combate à crise do clima e no meio ambiente. A COP30 começa já já em Belém. E também a posição do Brasil em relação às guerras na Ucrânia. A gente lembra que o Lula se ofereceu como possível mediador, mas de um modo enviesado, claramente pró-Moscou, e a guerra de Israel em Gaza. Lembrando que o presidente foi um dos primeiros líderes do Ocidente a qualificar como genocídio o que Tel Aviv comete no enclave. E o fez hoje, novamente, de forma incisiva, já lá. Né? Então, assim, são essas as questões que a gente imagina que serão tratadas amanhã. E uma das grandes tônicas também deve ser o reconhecimento oficial da Palestina, né? Nações de grande peso no xadrez geopolítico reconheceram o Estado palestino, como França, Reino Unido, Canadá, Austrália, nos últimos dias. Qual a importância, Edu, desse reconhecimento, inclusive para se chegar a um cessar-fogo? Débora, assim, obviamente, né, assim, há um aspecto simbólico imenso de se escancarar o isolamento crescente de Israel no planeta e também de se colocar no mesmo patamar do direito internacional Israel e um futuro Estado palestino de fato, né? Estado que foi autoproclamado em 1988, mas que agora ganha tardiamente a aprovação de players de peso, né, como o Reino Unido, como França, como Austrália, como Canadá. Agora, isso acontece num momento especialmente importante
em que figuras de proa do governo israelense falam cada vez mais abertamente no desejo de se anexar parte ou até a totalidade dos territórios ocupados, não só Gaza, mas Cisjordânia também. Por outro lado, eu acho que é importante ponderar como impressiona a falta de ações além das simbólicas, né, Débora? Assim, das ações práticas, com o que a gente está vendo diariamente em Gaza e que aqui, no ponto final, a gente tem falado tantas vezes, né? No caso da Europa, tudo bem que há lá as particularidades da comunidade europeia, é muito mais complexo, conseguir ter uma voz uníssona, os consensos lá são complicados. A Itália, por exemplo, que hoje é governada pela extrema-direita, já avisou que não vai seguir os passos do Reino Unido e da França. A Alemanha, que é o maior aliado de Israel na região, por razões históricas, né, o Holocausto, também não vai seguir o caminho. Mas individualmente, só a Espanha interrompeu negócios até agora com Israel. O governo trabalhista de centro-esquerda do Reino Unido, por exemplo, que reconheceu agora a Palestina, segue com um contrato milionário com a maior empresa do setor bélico de Israel. Ou seja, a retórica me parece ser muito mais veloz do que a prática, e enquanto isso as pessoas seguem morrendo em Gaza, Israel segue mirando em, na prática, anexar Gaza e uma parte gorda da Cisjordânia, e os Estados Unidos, já que a gente está falando da ONU, seguem oferecendo apoio unilateral, inclusive com poder de veto no Conselho de Segurança. O Edu, e um outro assunto importante de hoje é que a rede TV ABC da Disney anunciou que o Jimmy Kimmel vai ter o programa dele de volta, né? Vai voltar à grade a partir de amanhã. O cancelamento do programa gerou uma polêmica enorme, porque foi motivado por comentários que ele fez críticos a Trump, falando sobre a morte do ativista Charlie Kirk. Esse anúncio da Disney, a gente pode considerar uma derrota para o Trump? Sem dúvida nenhuma, Carol. Pode parecer um detalhe, mas não é não. O Trump não só comemorou publicamente o fim do programa do Jimmy Kimmel, como ele tinha celebrado, vocês vão se lembrar anteriormente, o anúncio de uma outra rede de televisão, a CBS, de que a atual vai ser a derradeira temporada do talk show do Stephen Colbert. E ele ainda pediu publicamente o fim do programa de outros dois apresentadores, o Jimmy Fallon e o Seth Meyers, da rede NBC. E ameaçou não renovar a concessão de redes de TV que, abre aspas, falam mal de mim, fecha aspas. Nos Estados Unidos, a gente precisa lembrar que esses apresentadores de talk show são dos críticos mais duros aos governos, e a força do humor como arma política se tornou peça, assim, importantíssima da democracia americana, pelo menos desde os anos ali do George Bush filho. E nem ele, nem o Barack Obama, nem o Joe Biden jamais cogitaram silenciar a crítica a seus governos na televisão. Mas o que se vê nos Estados Unidos hoje, como denunciam vários nomes da academia americana, é algo como um regime híbrido entre democracia e autocracia. E isso é super bem ilustrado por esse episódio do Kimmel, e também, entre outros, pela proibição a agência Associated Press, por exemplo, de participar das coletivas da Casa Branca por não concordar em deixar de usar em suas matérias o nome Golfo do México. E pela exigência agora recente do Pentágono de que todos os jornalistas submetam suas reportagens ao governo antes de serem liberadas para publicação. Ontem, no funeral do Charlie Kirk, que foi a vítima mais recente da crescente violência política nos Estados Unidos, que também atingiu de forma fatal políticos do Partido Democrata recentemente, esse funeral foi transformado numa espécie de comício. Assim, Carol, me lembrou muito de alguns dos comícios do Trump, inclusive no próprio estado de Arizona, na própria Glendale, que eu cobri no ano passado. E as palavras de ordem proferidas ontem pelas autoridades contra o que eles chamam de extrema esquerda, inclusive Trump dizendo que odeia os seus inimigos, elas enfatizaram uma confusão maliciosa e proposital entre discurso de ódio e discurso que o Trump odeia, como pontuou um dos mais experimentados repórteres de política dos Estados Unidos ontem, o Peter Baker, do New York Times. Ou seja, a tática da extrema-direita é de que qualquer crítica ao Trump passa a ser tratada como discurso de ódio, passível, portanto, de punição, de silenciamento, num claro ataque à liberdade de expressão. Por isso, esse voltar atrás da ABC, que não foi por acaso, né? Ela recebeu uma saraivada de críticas à ABC, que a dona da ABC é a Disney. Assim, recebeu muita crítica, justamente por ter cedido esse tique autocrata do Trump. Por isso, essa volta atrás é mega importante para a democracia americana. Ela é mais importante do que
possa aparecer quando a gente fala que um programa de um comediante tinha sido cancelado e ele agora vai voltar. Ela é simbolicamente e na prática ela é muito, muito importante. É isso, e a sua volta também é muito importante para nós. Bem-vindo de volta, Eduardo Graça, todas as segundas-feiras aqui no Viva Voz. Até segunda que vem, Edu. Muito obrigado, um beijo em vocês todos. Obrigado, Edu, beijo. Igor Cardim está de volta de Brasília com mais informações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre o arcabouço fiscal. Oi, Igor. Oi, Débora. Pois é, ele indicou a necessidade de ajustes no arcabouço e admitiu que deve precisar de uma nova rodada de negociação com o Congresso para debater algumas mudanças. Segundo Haddad, a arquitetura da regra que limita o crescimento dos gastos públicos funciona, mas será necessário discutir alguns temas fiscais no Congresso. O ministro participou de um evento do Banco BTG em São Paulo. Haddad disse que o Congresso e o Judiciário também influenciam a política fiscal por meio de decisões judiciais que ampliam despesas ou com a aprovação de um espaço maior para que emendas que pressionam o orçamento fiscal. Haddad criticou ainda despesas que o atual governo paga, mas que foram assumidas ainda em 2021 na gestão Bolsonaro. Ele citou como exemplos de gastos que aumentaram as mudanças nas regras do BPC e o do Fundeb, com impacto de cerca de 70 bilhões de reais, sem contar as emendas que já chegam a 50 bilhões de reais. Por isso, Haddad disse que deve, sim, precisar de uma nova rodada de negociações com o Congresso sobre o arcabouço. Primeiro, nós temos 50 bi de emenda parlamentar. Nós não tínhamos isso. Goste ou não, temos 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Os precatórios, que não tem a ver, decisão judicial não tem a ver com decisão tomada por esse governo. Você sabe que só no Fundef, que é da época do Fernando Henrique, nós pagamos mais de 30 bilhões de reais para estados e municípios durante este governo Lula. Então, os precatórios subiram para um patamar, praticamente quase dobraram de tamanho. Então, nós temos que olhar para as contas públicas com maturidade. Aconteceram fatos no Brasil que agravaram a questão orçamentária. Ele se disse otimista ainda com a expectativa sobre os juros futuros. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Nesse evento, o ministro falou mal também dos governos Temer, Bolsonaro e disse que a solução é a reeleição de Lula. Agora, Vera, essa rodada de negociação que ele disse que vai ser necessária com o Congresso, tende a ser uma peleja também? Tende. Era melhor deixar votar primeiro o IR, né? O ano passado eles fizeram a coisa de juntar os dois assuntos e deu aquele curto-circuito total, e que era uma bola cantada. Era melhor ter mandado o projeto de modificação do arcabouço fiscal, discutido aquilo, e aí, num segundo momento, mandar o projeto do IR. Agora que está na boca de votar o projeto do IR, não me parece que seja um momento de rediscutir o arcabouço de novo. É um arcabouço que tem 2 anos, já foi rediscutido no fim do ano passado, e agora o ministro está dando mostras de que precisa discutir de novo. A gente sabe que a situação fiscal ela é mutante, que exige adaptações aqui e ali, mas já existe uma certa desconfiança em relação à rigidez do arcabouço. Eu acho que não convém tratar disso no bojo da discussão do IR, que parece que semana que vem vai ser votado. Então, era melhor fazer as coisas de forma separada, Débora. É isso, então. Vera, até amanhã. Até amanhã. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final e amanhã tem mais Viva Voz. Até lá. Tchau, tchau, Beijo, Carol. Vera. Tchau, tchau.